A luz do dia é uma das condições mais importantes para a vida na Terra. Sem a luz do Sol, a grama não cresceria e as árvores morreriam. E até mesmo os humanos teriam dificuldades. Simplificando, o Sol é o nosso amigo fiel e caloroso. O Sol parece ser o objeto mais brilhante no horizonte para nós na Terra. E todas as estrelas, galáxias e luzes de supernova no céu à noite parecem vagalumes distantes vagueando pelo universo escuro e infinito. Mas, na verdade, existem objetos celestes muito brilhantes escondidos nas profundezas do universo, de modo que o Sol parece uma chama de vela suave em comparação a eles. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal Pipa. Agora vamos mostrar alguns desses objetos. Então, não esqueça de usar seus óculos escuros para não ofuscar sua visão. Vamos começar. R1361. A verdadeira recordista é a R1361, que está escondida na nebulosa da Tarântula, fora da galáxia. Localizada a 16.300 anos-luz da Terra, a R1361 não é só considerada a mais pesada e quente de todas as estrelas conhecidas atualmente, mas também a mais brilhante. No entanto, devido à sua localização muito distante, a R1361 não pode ser observada a olho nu no céu. A humanidade já sabe da existência dessa estrela há bastante tempo, mas suas propriedades incomuns só foram reveladas em 2010. O Very Large Telescope, ou VLT, foi usado para esse fim. Os cientistas também usaram dados armazenados pelo Telescópio Espacial Hubble. A R1361 foi considerada 315 vezes mais pesada que o Sol e classificada como uma estrela supergigante azul. Atualmente, a R1361 tem cerca de 1 milhão de anos. Era muito maior e mais pesada em seu início de vida, mas parte do seu material foi perdido devido aos fortes ventos estelares. A temperatura da superfície da R1361 é de 53.000 Kelvin, que é cerca de 10 vezes mais quente que o Sol. Assim, isso significa que o espaço em torno da R1361 literalmente consiste em radiação ultravioleta de alta energia. Por fim, de acordo com várias estimativas, a R1361 é 8 milhões ou até 10 milhões de vezes mais brilhante que o Sol, emitindo mais energia em um segundo do que o Sol produz em um ano. Se de repente a R1361 chegasse à posição da Próxima Centauri, a estrela mais próxima de nosso sistema solar, seria muito mais brilhante do que a Lua cheia. E se a R1361 fosse colocada na posição do Sol, sua luminosidade seria mais de 94.000 vezes maior que a luminosidade do Sol. A R1361 é tão grande que a duração do ano terrestre seria reduzida para 3 semanas, e toda a vida na Terra seria destruída por sua radiação ultravioleta mortal. Que sorte a nossa de um monstro assim estar tão longe da Terra, né? Em uma escala cósmica, a vida em R1361 seria brilhante, mas de curta duração. Desapareceria em uma explosão de supernova após alguns milhões de anos, deixando um enorme buraco negro para trás. Aglomerado globular Ômega Centauri. As estrelas não formam apenas galáxias, mas também aglomerados de estrelas, que são grupos de estrelas ligadas umas às outras de forma gravitacional. Alguns desses aglomerados são chamados de aglomerados globulares, porque têm uma forma esférica bem definida. Esses aglomerados podem ser muito grandes e geralmente são compostos de estrelas muito antigas. Existem muitos aglomerados globulares em nossa galáxia, cerca de 150. O aglomerado Ômega se destaca entre eles e é considerado o mais brilhante e maior de todos os aglomerados da Via Láctea. Embora a distância do aglomerado Ômega seja superior a 15.000 anos-luz, as pessoas que vivem no hemisfério sul podem ver esse aglomerado a olho nu. Os antigos astrônomos pensavam que o aglomerado Ômega era uma única estrela, e no século XVIII foi confundido com uma nebulosa. Finalmente, em 1826, o aglomerado Ômega foi reconhecido como um aglomerado globular. O aglomerado tem cerca de 150 anos-luz de diâmetro,
de modo que todo o sistema solar poderia caber facilmente no seu interior. A massa do aglomerado é de 5 milhões de vezes a massa do sistema solar e é composta por 10 milhões de estrelas, que são muito mais velhas do que o Sol. Além disso, após um estudo mais cuidadoso, os cientistas perceberam que o aglomerado ômega é muito diferente de outras nebulosas globulares. Ou seja, existe um buraco negro no centro do aglomerado, e ele é composto por estrelas de várias idades. Por esse motivo, acredita-se que o aglomerado ômega seja o que restou de uma galáxia anã que foi engolida pela Via Láctea há muito tempo. Os cientistas acreditam que a busca de planetas habitáveis ao redor das estrelas do aglomerado seria uma perda de tempo. Isso porque as estrelas do aglomerado ômega estão muito próximas umas das outras e em movimento. Por isso, aproximadamente uma vez a cada 1 milhão de anos, toda estrela passa próxima de outra estrela em movimento, e a gravidade perturba as órbitas dos planetas. Em compensação, o aglomerado ômega é brilhante e muito bonito. Galáxia W22460526. A galáxia mais brilhante conhecida pelo ser humano está na constelação Aquários e é chamada de W22460526. Essa galáxia foi descoberta em 2015 usando o satélite WISE, explorador de pesquisa infravermelha em campo amplo. A W22460526 não é de forma alguma maior em massa ou tamanho, mas é tão brilhante quanto 350 trilhões de sóis. Além disso, é uma galáxia de canibais. A W22460526 está sugando gás e poeira de 3 pequenas galáxias que está por perto e engolindo-as de maneira voraz. No centro da W22460526 existe um buraco negro supermassivo 1000 vezes maior que o buraco negro no centro da Via Láctea, e todo o material gira em torno dele. A matéria que cai no buraco negro, que é como um caldeirão gigante, fica quente e irradia para diferentes áreas. A poeira ao redor absorve essa radiação e emite luz no espectro infravermelho. Isso torna a galáxia muito brilhante. Com o tempo, a ganância destruirá a galáxia. Esses processos dentro da galáxia impedem a formação de estrelas. Essa galáxia está localizada quase na borda do universo observável. Por isso, é impressionante que ela tenha sido vista. A luz que viajou da W22460526 para a Terra levou mais de 12 bilhões de anos para percorrer essa distância. Supernova SN 2016 APS. As explosões de supernova são shows incríveis. O objeto que está morrendo abandona sua camada externa no meio interestelar e seu núcleo se torna um buraco negro ou estrela de nêutrons. Esse é um dos eventos mais intensos e espetaculares que se manifesta no universo. Em 2020, os cientistas conseguiram identificar o melhor deles, a explosão mais brilhante e enérgica da supernova chamada SN 2016 APS. Para medir o tamanho de uma explosão de supernova, os astrônomos se baseiam em 2 características: a quantidade total de energia contida na explosão e a porcentagem da radiação dessa energia, que é a luz visível. Normalmente, a radiação em uma supernova é apenas 1% da energia da explosão, enquanto no caso da SN 2016 APS, esse valor é 5 vezes maior. Em outras palavras, essa é a quantidade máxima de luz já emitida em uma explosão de supernova. Talvez o flash de luz não tenha sido o resultado da explosão de uma estrela maciça, mas da colisão de 2 objetos. Quasar mais brilhante, J0439 mais 1634. Então, chegou a hora de anunciar o vencedor. Os quasares são considerados os objetos mais brilhantes do universo. Trata-se de um núcleo galáctico ativo, com um buraco negro supermassivo no centro, rasgando constantemente a matéria ao seu redor e, ao mesmo tempo, liberando enormes quantidades de energia. Quasares brilham mais do que todas as estrelas da galáxia juntas. Aparentemente, os cientistas conseguiram descobrir o quasar mais brilhante e, sem dúvida, o melhor de todos. O quasar nasceu quando o universo tinha menos de 1 bilhão de anos de idade. Esse quasar está tão longe que mesmo seu brilho teria sido insuficiente para ser percebido, apesar de ser 11 trilhões de vezes mais brilhante que o Sol.
Mas nós temos sorte. Havia uma lente gravitacional entre o observador na Terra e o quasar. Isso significa que o poderoso campo magnético entre nós e o objeto galáctico age como uma lupa, tornando o quasar 50 vezes mais brilhante. Isso faz os quasares brilharem como se fossem 500 trilhões de sóis. É claro que alguns diriam que esses quasares estão trapaceando ao usar doping com lentes gravitacionais. Mas nesse caso, consideramos que é uma situação em que todos ganham. Quasar não colocou nessas condições por vontade própria. Ter sorte não é o mesmo que enganar. O que você pensa sobre isso? Diga pra gente aqui nos comentários abaixo. É divertido visitar a casa dos outros, mas é melhor ficar em nossa própria casa, né? Todos esses corpos celestes distantes e brilhantes são naturalmente maravilhosos, mas nenhuma estrela pode substituir o nosso Sol. Embora o Sol não seja tão brilhante, ele é o nosso parente mais precioso, gentil e favorito. Mas ainda assim, quando for à praia, tente não pegar muito sol, usar óculos escuros e chapéu. Além disso, tenha cuidado com queimaduras solares. Bom, pessoal, vou me despedindo por um tempo. Até a nossa próxima aventura aqui no canal Pipa. Se cuide, um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.